Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo do estudo do Livro dos Espíritos, esse livro base. E hoje vamos dar continuidade aqui, falando do nosso anjo protetor, o anjo da guarda. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão ao nosso anjo da guarda, os mentores que nos acompanham, os que nos acompanham no grupo de estudos, agradecendo a Nossa Senhora Mãe Santíssima por todo o seu amor, por toda a sua luz. Obrigada, Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos. E gratidão a Deus por essa linda oportunidade terrena. E assim, já agradecidos, harmonizados, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus. Gerson, você vai fazer para nós a 506? Vamos lá. Então, pergunta 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Resposta: sim, porque frequentemente vós o conheceis antes de encarnastes, né? Então, quando a gente desencarna nessa, nessa passagem para a vida espiritual, a gente acaba se encontrando, né? Então, e a gente vai se identificar pela intuição. Nós teremos uma intuição de perceber que, pô, ele é que esteve comigo durante a minha vida corpórea, né? E a gente vai ter essa oportunidade de se encontrar. E por que eu digo reencontrar? Porque antes do nosso encarne, a gente tem a oportunidade de nos reunirmos, eles, ele nos passar a mais algumas orientações de qual é o nosso projeto nessa próxima reencarnação. Então, eu entendi desse jeito, que realmente a gente reencontra. E é importante falar reencontro, porque a gente já nos encontramos. E uma coisa interessante que eu percebi aqui em algumas leituras é que esse espírito protetor nosso, ele, ele sempre é o nosso espírito protetor. Então, em todas as nossas reencarnações, o espírito protetor nosso é o mesmo. Isso eu vi em algumas leituras, né? Uns comentários sobre essa questão. Então, se ele está conosco em várias reencarnações, então sim, claro que a gente vai se reencontrar e vamos identificá-lo, sim, em nossa passagem para a vida espírita. É interessante isso que você trouxe, Gerson, porque eu não tinha visto, não. Aprendi mais um. Mas também faz sentido, né? Faz sentido, porque a gente já viu também que o espírito protetor, o anjo da guarda, ele é um espírito mais evoluído, muito mais do que nós. Mas eles também estão no processo evolutivo. Então, conforme também a gente já sabe dos bônus horas, né, gente? Então, a gente já sabe que conforme ele vai, esse trabalho de amor, esse amor fraterno por nós aqui encarnados, eles também vão subindo aí os degraus, né? Eles também vão evoluindo. Essa questão que Kardec trouxe, como vocês explicou direitinho, né, Gerson? Porque aqui também está bem claro, a gente vai sim, né? Agora, lembrando que
É, a gente vai. Mas se a gente vai ver, se a gente vai reconhecer, vai depender também de nós, né? De como nós vamos desencarnar. Porque a gente já sabe que a gente desencarna do jeitinho que está aqui agora. Então é só fazer uma reflexão. Como é que eu tô? Como é que eu tô com a minha reforma íntima? Como é que eu tô aqui no meu interior? Eu me lembro muito bem, no livro do Nosso Lar, acho que no filme também mostra isso. A gente viu que, dependendo da sua faixa vibratória, o espírito ele não vê aquele outro superior que está ali. Ele está lá do nosso lado, ajudando. Se eu estiver errada, vocês me corrijam. Mas a mãe de André Luiz estava ali, né, o tempo todo auxiliando, mas ele não conseguia vê-la. Por quê? Porque ele estava em outra faixa vibratória. Então, assim, é bacana isso, porque assim, quando a gente aprende que depende também de nós, nós vamos ter sim essa oportunidade, com certeza. Mas depende de nós, né? A gente quer ver. Então, vamos aí sempre nos melhorarmos, né? Procurar sempre estar trabalhando o nosso interior, depurando o nosso espírito, as nossas mazelas, para que no despertar espiritual a gente tenha essa clareza, né? Então, também tudo vai depender de nós. As ferramentas e as oportunidades serão oferecidas, sim. É isso aí. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Esse reencontro deve ser maravilhoso, né? Deve não, com certeza vai ser maravilhoso, mas vai depender, com certeza, o momento de acontecer da nossa vibração. Precisamos nos elevar para poder reconhecê-lo, né? Senão nada feito, vai demorar mais ainda. É E esse verdade. ano ele aprende, ele também evolui com a gente, né? Ele testa, né, principalmente a sua paciência, a sua dedicação, porque somos espíritos tão imperfeitos, aprontamos tanto, né? Então ele também é uma prova para ele, né? Com certeza. Então Verdade. esse reencontro será maravilhoso, com certeza, no momento oportuno, né, de elevação. Pode seguir isso. Então, 507. Os espíritos protetores pertencem todos às classes dos espíritos superiores. Podem ser encontrados entre os da classe média. Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor do seu filho? Resposta: pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Aí vem sempre, né, a hierarquia. Então, muitas vezes as pessoas confundem o anjo de guarda com os familiares. O anjo, ele tem que ter uma evolução bem maior, intelectual e moral. Os bons espíritos não são mais da terceira ordem. Lembra que a gente aprendeu? Então, eles não são como nós, mais inferiores. Eles estão numa segunda ordem de bons espíritos já. Não puros, mas bons, né? Então, aqueles familiares que estão numa evolução maior, que já se tornaram melhores, né, bons, eles podem sim nos auxiliar, mas eles não serão o nosso anjo de guarda, porque assim como o Gerson explicou, o nosso anjo de guarda, ele vem nos acompanhando por diversas reencarnações. Ele está conosco no nosso processo reencarnatório, onde, por exemplo, os nossos pais já estão aqui na Terra, né? Então, esse espírito que é chamado de anjo de guarda, ele não poderia ser um pai ou uma mãe, ah, no sentido do anjo de guarda total, que nos conhece em várias reencarnações.
esse pai, essa mãe, ele poderá ser um espírito protetor, assim como a gente fala espiritualidade amiga, né? Então está dentro desses espíritos que conspiram ao nosso favor, o pai, a mãe, ele até pode auxiliar até o anjo de guarda, mas ele não vai ser o nosso o anjo destinado mesmo, porque esse está conosco desde o nascimento. Vem. Então, ele coloca assim: quem guia é o mais elevado do que o guiado. Por exemplo, é como na escola. Um professor de alfabetização, ele não vai ser um professor superior, né? Um professor de teologia, por exemplo. Ele é um professor destinado à alfabetização. Então, cada encarnado vai receber um espírito mais elevado, mas vai depender desse espírito que reencarnou. Por exemplo, Chico Xavier, ele tinha um espírito de uma elevação muito alta, né, Emmanuel? Porque o Chico já era um espírito ah, inferior, porque estava aqui na Terra, mas um espírito já com um grau maior. Se a gente for falar Jesus teve um espírito de guarda? Sim. Quem foi? Deus, porque não existia um outro espírito, não existiu nem existe um espírito, né, que foi encarnado na Terra superior a Jesus. Mas Jesus tinha uma proteção? Sim, quem? Deus, né, que é o onipotente, onipresente. Então, até Jesus ah, tinha essa proteção, que é de Deus. Então, sempre temos esse espírito de guarda e temos também os nossos familiares. Agora, depende da evolução desse espírito, né? Se os nossos pais estiverem numa elevação maior, ele poderá nos ajudar. E outra coisa é o encarnado, ele sempre fica, né, principalmente no centro espírita, pedindo, né, informações sobre seus pais, sobre seus irmãos, seu marido. Isso não é bom. Por quê? Porque quando você fica pedindo, você interfere na evolução dele, né? Nem sempre Deus permite que ele venha dar uma resposta. E não é necessário essa resposta, porque você sente no coração esse amor e não precisa ficar interrogando, né? Esses espíritos familiares. Foi o que eu entendi. Quando você estava explicando isso, Zeli, eu fiquei nos pensamentos meio maluco aqui, né? Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? Aquele familiar que desencarna, a gente já viu, né? Que ele tem que estar num grau mais elevado para poder assumir qualquer posiçãozinha ali, né? Então, assim, mas eu fico imaginando, né? Um ente querido, eu até me projetei para uma posição, assim, né? Quando, né? Em outras, né? Existências que tiver um pouco mais elevado, eu fico me imaginando, não, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. O que que eu posso fazer aí por esse meu parente, por esse meu familiar, terreno, né, tal? Aí eu fico imaginando como se fosse um estágio. Assim, lógico, e aí supervisionado pela espiritualidade superior, porque eu acredito que realmente para estar num patamar desse, então assim, ele já está num grau bem mais elevado, né? Então assim, tem os conhecimentos, o entendimento, porque a gente, por exemplo, a gente ainda com as nossas mazelas, né? Vou me pegar assim, eu ainda tenho as minhas paixões terrenas. Então, às vezes, a gente vai agir não só pela emoção de lembrar daquele ente, e às vezes não interferir. Então, e assim, a gente já viu que o anjo da guarda, ele está ali protegendo, mas ele não interfere. E acredito que a gente, ainda com essas paixões terrenas, a gente interfere no processo evolutivo. Quantas vezes, às vezes, de repente,
fulano quer fazer, sei lá, aquele ovo mexido ali. Aí você fala, não, 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 deixa que eu faço, senão vai fazer sujeira aqui, deixa que eu faço. Quer dizer, você não deixa a pessoa fazer, e não, aquela pessoa não vai evoluir, não vai aprender a fazer aquele ovo mexido, né? Só um exemplo bem bobinho que eu dei. Mas assim, quando você estava explicando, veio essas coisas malucas aqui. É que a gente também tem em mente, assim, que os nossos familiares que desencarnaram são uns anjos, né? São pessoas, principalmente quando é pai, quando é mãe, então que estão muito evoluídos, né? E não é bem assim. De repente, um filho, ele pode estar muito mais evoluído que o pai, né? Sim. Então a gente fica nas cartas consoladoras pedindo como se aquele é, familiar, o irmão, o pai, sei lá quem for, pudesse, né, tivesse a evolução necessária para poder se comunicar, para poder... Às vezes está até dormindo, a gente nem sabe, né? Então é preciso que entendamos que do outro lado é diferente, é muito diferente daqui, né? É isso. Continuar? Gerson, quer falar? Parece que você fez um sinalzinho, Não, né? Pode seguir, Suzele. Então, 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que o amaram. Eles sobreviveram? Resposta: seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontra não lhes permite sempre inteira liberdade de ação. Mais uma vez, aquela hierarquia, né? Não é porque você desencarnou que vai fazer o que quiser, ela também existe, essa hierarquia. E outra, quando o espírito deixa a Terra, ele tem uma visão, dependendo do estágio dele, muito mais ampla. É o momento da verdade real para ele. É o conhecimento que ele tem de tudo aquilo que foi esquecido, né? Que lhe foi tirado na sua encarnação. Então, quando ele reencarna, ele há o esquecimento. E agora não, ao momento da pura verdade. Ele se reconhece, ele conhece as outras reencarnações que ele teve, e ele pode não ter condições naquele momento de ser esse protegido desse familiar. Por quê? Ele vai ter que fazer muitas coisas ali. Às vezes ele vai ter que estudar, ele vai ter que se tratar em primeiro lugar, né? Porque ele reencarnou, desencarnou, às vezes está doente, tem que se tratar, tem que ir nas colônias, tem que estudar, tem que fazer, muitas vezes, seu processo reencarnatório também vai voltar. Cada espírito é um espírito diferente, né? Então, nem sempre ele vai poder se ajudar, porque ele vai ter que se preparar mais. Ele vai estar muito ocupado. O tempo, o tempo na outra dimensão, ele é diferente, porque aqui na Terra a gente perde muito tempo, né? Na preguiça, na ociosidade. Ah, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar isso daqui para segunda-feira, né? Que a gente faz, com certeza. Lá não, lá você percebe que o tempo não pode ser perdido. Então você tem que se ocupar, principalmente, em primeiro lugar, de você, do seu espírito, da sua evolução. Então é necessário esses cursos, tudo aquilo que você vai fazer. E outra, ele pode também auxiliar. Ele, se for dado a permissão para ele, ele pode auxiliar, mas assim como o anjo de guarda, não fica o tempo inteiro com a gente, ele tem a sua evolução também. Então, ele, quando chamamos por ele, ele vem. Ou, se ele estiver muito ocupado, ele manda um outro emissário, mas ele também tem a sua evolução. E o nosso familiar, muito mais ainda, né? Porque
Ele desencarnou há pouco tempo, ele tem todo um processo lá a ser feito. Basicamente é isso, essa questão, né? É isso aí, porque a espiritualidade fala, porque é uma sequência aí da 507, né? Eu entendo essa questão aí, porque aquele espírito que já está um pouquinho mais elevado, em boas condições aqui terrena, mas eles não falam que não, mas assim, ações, elas são mais restritas, porque ainda tem muita gente, ainda tem muita coisa para aprender, né? Seja aqui e seja também lá no plano espiritual. Não é do jeito que, Meire desencarnou, eu vou lá, enxerida, aí eu quero sim ser anjo protetor do Gerson, né? Quando ele nascer. Não é assim, não. Não é dominado por essas paixões aí. Então a gente vale lembrar que vai depender muito de nós, do nosso equilíbrio realmente mental, né? Por isso, quando a gente fala reforma íntima, não é só. É lógico que a nossa ação é um reflexo do nosso tratamento do nosso interior, mas assim, é de tratar mesmo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Aquilo que vai refletir nas nossas ações. Então, assim, é importante a gente lembrar que muitas vezes, e eu me coloco nisso porque eu já fiz isso. Hoje eu não faço mais. Mas assim, de falar, um ente, né, desencarnado, ô mãe, ô pai, ô vó, né, me ajuda aí, né? Me inspira aí com uma, uma solução para um determinado caso. Nossa, não faço mais isso de jeito nenhum. Eu estou perturbando eles. E, gente, quando a gente vê que falou assim, me ajuda aí, gente, é o anjo da guarda. A gente deve falar. E não, a gente já viu, não precisa saber nome, né? Meu anjo da guarda, me ajuda aí, né? Porque aquele ente querido que está no plano espiritual, ele está também no seu processo evolutivo. Ele também está ali. E como a Suzelei falou, às vezes, dependendo do tempo, ele ainda está no seu despertar, às vezes ainda está no sono, está no refazimento, está num PS lá, né? Num hospital. Então, assim, a gente não sabe de nada ainda, gente. Então, na dúvida, meu anjo da guarda, me ajuda aí. É assim que a gente deve fazer. Para esses entes, a gente deve emanar amor, paz, luz, gratidão, né? Que cada um, assim como nós, que continuemos com o nosso processo evolutivo, seja no plano espiritual, seja no encarnado, né? É isso aí. Lembrando que tudo é permissão de Deus, né? Deus é que vai permitir essa ajuda ou não. Se eles puderem ajudar, com certeza vão ajudar, mas precisa da permissão de Deus, né? É Tanto isso. é que quando há uma incorporação, alguma coisa nesse sentido, a pessoa coloca, quando uma mensagem, né, que vem de um familiar, eles colocam em primeiro lugar a, a permissão que foi dada a eles. Então, tudo tem que ter a permissão de Deus. Sempre é bom lembrar disso, né? Sem a permissão de Deus, nada acontece, É. né? A- Até É preciso porque, que ele além permita. do espírito protetor, não podemos esquecer que estamos rodeados da espiritualidade amiga, né? Que são os guias espirituais nossos. Esses estão assim mais presentes nas nossas atitudes, nas nossas decisões aqui na vida terrena. Quando a gente eh, pensa em formar um grupo de estudo do Livro dos Espíritos, né? A gente está sendo influenciado por esses guias espirituais, não necessariamente pelo nosso espírito protetor, Uhum. ele é mais elevado, mas a gente está rodeado desses guias, essa espiritualidade amiga, que sabem qual é o nosso projeto dessa reencarnação. Então a gente está muito bem assistido, basta a gente se conectar, né? Não precisa ficar pedindo para a minha mãe, para algum parente próximo, né? Que a gente acabou de, de viver nessa vida e ela acabou se desencarnando primeiro que a gente, porque a gente está rodeado, a espiritualidade amiga é muito
grande, muito grande. E todos nós temos guias espirituais, né? Além do espírito protetor. Isso mesmo, Gerson, bem lembrado. Por exemplo, Nos- aqui no nosso grupo de estudos, tem um mentor que nos acompanha. Então, assim, a gente não deve esquecer que tudo, a espiritualidade, eles trabalham em conjunto. É uma solidariedade, é uma fraternidade ali. Então, assim, é um ajudando o outro e são tudo equipes, né? São equipes espirituais. E é isso mesmo. Quando a gente vai fazer um projeto, por isso que é importante sempre qualquer tipo de projeto. É bom para mim, bom para a humanidade? Eu- Vai ter uma equipe espiritual te falando, te auxiliando ali. Às vezes, quando você recebe aquelas intuições, quando você está ali, né? Dormindo, aí você acorda e fala, nossa, eu tive uma ideia, né? Quem é, gente? Quem é que bota essa ideinha aí, né? Na cachola nossa, né? São os mentores que estão falando assim, vai em frente nesse projeto, porque é bacana, é bacana. Hum? Então, bora lá. Sueli, você vai fazer 509, que também é bem interessante essa questão, hein? 509. Os homens, no estado selvagem ou de inferioridade moral, têm igualmente seus espíritos protetores, e, nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada como os dos homens adiantados? Resposta: cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objeto. Não dareis a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tendo um espírito superior que vela por vós, podeis também vos tornar o protetor de um espírito que vos seja inferior. E o progresso que o ajudardes a fazer contribuirá para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que comporte a sua natureza e o grau a que tenha atingido. Bom, aqui o que eu entendi é que todos, né, ou quando está no estado selvagem ou inferioridade moral, também tem sim o seu anjo da guarda, né, mas de acordo também com a evolução, né? O que eu entendi, como já foi falado em outras perguntas, por exemplo, um espírito protetor do Francisco de Assis, né, é mais elevado que ele. Então, ele não vai ser o meu protetor, porque eu ainda estou muito baixo. Se eu estou levantando a perna para subir no primeiro degrau da escada, o meu anjo da casa é um pouco mais, ele pode estar no segundo como no terceiro degrau já, né? Então é tudo por sintonia, né? E Jesus, é como Jesus falou, eu e o Pai somos um, porque é como a Suzy falou, Jesus tem esta quarta? Tem, que é Deus, ele que protege, porque ele que mandava nos mensageiros, né? Que os mensageiros dele tudo. E aí mostra, eu vejo muito o amor que Deus tem por suas criaturas. Ele está uma situação, vamos pôr assim, que vai ser, entre aspas, a nossa queda, que a gente vai ter tempo mal. Mas junto com essa doença, se a gente pode falar, ele dá o remédio, ele dá uma proteção. Então, vai ser aquele anjo da guarda que está um pouquinho ali, que ele conseguiu fazer, sei lá, uma reforma um pouco mais. Né? Então, aqui, é o professor de filosofia que não vai dar aula para né? Para aquele maternal, né? Onde a criança está aprendendo a ler. Porque nem sintonia tem. E cada passo que eu estou, que a gente está, o nosso anjo também. E quando a gente pode, a gente também pode
ajudar alguém que esteja num degrau antes. Mas para isso a gente tem. Então, eu acho que é tudo uma sintonia. Né? É mais ou menos como aquela corrente, um ajuda o outro, um vai levando o outro, e todos vão evoluindo. O que eu entendi é isso aí. Né? Então, É isso a mesmo, gente Sueli. tem aquele ritmo, aquele sem pressa. E Deus aceita o nosso tempo. Não adianta. É isso mesmo. Porque Isso todo mundo me, tem espírito protetor, né? A gente já viu que todos têm. Pode isso falar, me, reme- Suzilene. isso me remete muito a Chico Xavier e Emmanuel, né? Então, no caso, quantas psicografias, né, houve do Emmanuel? Várias. Então, o Emmanuel cresceu junto ao Chico? Claro que sim. Então, se ele fosse destinado a um espírito muito, muito inferior, ele teria muito mais dificuldade em crescer, porque o Emmanuel também está num processo evolutivo, concordo? Então, é como a Sueli falou, são os degraus. Então, suponhamos, Chico estava no 10º degrau e Emmanuel no 12. Um assassino está lá no zero menos um e vai para o um, né? Então, é mais uma vez a hierarquia divina, né? Que permite tudo na sua harmonia, tudo no seu lugar certo, né? Então, esse aprendizado é geral, é dos dois planos da vida. Então, Emmanuel cresceu com Chico, sim, com certeza, e vice-versa, né? Assim como aquele marginal, por exemplo, alguma coisinha ele vai aprender com o seu espírito protetor, né? Por mais mal, mal não existe mal, mas por mais desafiador que seja para ele, alguma coisinha com certeza vai aprender, né? Nessa questão, a espiritualidade, olha né, a última frase aí. Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que a sua natureza e o grau a que tem atingido possa comportar. Sabe aquele É, velho ditado? Deus não dá um fardo maior do que você pode carregar. Isso serve também, gente, para o nosso anjo da guarda, né? Para o nosso anjo protetor. E olha só, gente, quantas reflexões, né, trouxemos aqui no dia de hoje. E estamos chegando aqui ao finalzinho. Que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. E até semana que vem, com fé em Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau,